Lápis parvos grafite submensa. De modo que marca desse jeito, porque a moda é desse jeito. Película meia vetus rodi iterum visa com novo aspecto. Candalanque larmes pour trophy la tristesse d'idées d'aujourd'hui avec beaucoup de douleur. Au cœur de douleur. Missa de sétimo dia, neste domingo do dia 25 de janeiro. Eu mandei marcar uma missa de sétimo dia pela alma do meu primo falecido nesta segunda-feira. E eu estou muito triste, guardando este luto. Eu estou de preto e eu vou usar o luto por 7 dias. Muitos aqui podem achar que isso é coisa do passado, que isso é antigo, mas para mim não. Porque eu sempre tive isso na minha alma. Quando uma pessoa morre, eu tenho que usar o luto. Eu tenho que usar roupa preta, eu tenho que guardar o luto. Eu acho um absurdo muito grande quando, neste país brasileiro, as pessoas não respeitam um funeral. Não respeitam o velório. Habitualmente no Brasil, quando alguém morre, isso eu acompanho desde a minha infância. Eu nunca vi num funeral de São Paulo, da cidade de São Paulo, no interior do Brasil, é que não vai ser mesmo disciplinado. As pessoas vão com qualquer tipo de roupa no funeral, no velório. Elas vão com roupas coloridas, elas vão de bermudas, elas vão com regata, elas não têm o mínimo respeito possível pelo morto, pelo falecido, pelos familiares. Ali é um ambiente de pesar, de chorar. Não é um ambiente para você ir com uma roupa qualquer, né? Você tem que usar uma roupa preta. Sempre eu fui aos velórios de muitas pessoas que já morreram ao longo da minha vida. Parei de ser amigo, eu sempre ia de preto. Sempre usei o preto e sempre vou usar o luto. Isso é de grande respeito. Eu fico feliz quando eu chego no funeral que eu vejo algumas pessoas de roupa preta, algumas, porque a maioria acha que pode colocar uma roupa solene, uma roupa bonita, vermelha, azul, amarela, qualquer cor, para ir num funeral, né? As pessoas não têm noção nesse Brasil o que é a modéstia, o que é o respeito ao falecido. Infelizmente eu não pude ir. Eu não pude ir no enterro do meu primo, mas é como se eu estivesse presente. O espírito dele veio me visitar aqui em São Paulo. Eu sou muito agradecido ao Senhor por essa visitação, porque enquanto eu estava chorando, ele estava perto de mim. E ele já tinha feito, o espírito dele, não ele, já tinha feito algumas viagens ao redor dos locais onde ele viveu, aqui no Brasil e em algum lugar do Brasil. Mas vou citar os nomes: a cidade de Coatis, no interior do estado do Rio de Janeiro, a cidade de Barra Mansa e a cidadezinha de Passavinte, onde mora a irmã do meu pai, que ainda é viva, a minha tia Cidinha. Que Deus conforte o coração de todos os meus familiares que estão enlutados lá, tanto quanto eu. E hoje eu iniciei esse curto podcast falando em latim, francês, português e os meus bordões, né? Lápis parvo grafite submensa. De modo que marca desse jeito, porque a moda é desse jeito. De chorar, de ler, de sofrer a perda de quem a gente tanto amou.
esse meu primo falecido, chamado José, ele era o sobrinho mais querido do meu pai. Ele era uma pessoa pura. Ele tinha um coração muito grande. Ele conheceu a mim e os meus irmãos na casa do meu pai, quando ele morou na casa dos meus pais. Ele era jovem. Nós éramos todos crianças, eu e meus irmãos, na faixa etária de adolescente. Eu aprendi muito com ele. Ele era puro, uma pessoa pura. E graças a Deus, o Senhor preparou uma grande mulher na vida dele, que é a sua esposa Maria das Graças, uma mineira natural da cidade de Passa Vinte. Essa mulher, o que ela prometeu para Deus ali, quando ela recebeu o sacramento do matrimônio, ali na cidade de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, na época do seu casamento, eles fizeram uma fita JHS e deram de presente para o meu pai, que o meu pai era padrinho do Zé. Eu vou converter essa fita em pendrive para mim sempre assistir a festa do casamento dele com a Maria das Graças. Essa mulher, para mim, era uma grande mulher. É uma mulher que eu não tive a graça de ter. Uma mulher como essa, sem aquele pensamento de adultério, porque o adultério é pecaminoso, não cobiçarás a mulher do próximo, é uma mulher que eu desejaria para mim e para qualquer um outro homem que quisesse casar com uma mulher como aquela, porque o que ela cumpriu, o que ela prometeu para Deus no casamento, quando ela casou com ele, o padre falou: você vai amá-lo, o José, na tristeza, na saúde, na doença. Ela cumpriu até o fim da vida dela, até segunda-feira última. Ele estava numa cama hospitalar na residência dele. Fazia 3 anos que ele sofria de uma doença. Essa doença tem um nome específico, agora não lembro qual que é a doença que ele tinha, mas era uma doença que deu um atrofiamento nos músculos dos pés, das mãos dele. O corpo dele ficou praticamente imóvel, ele ficou atrofiado, ele emagreceu demais, ele estava em pele e osso, ele estava um verdadeiro esqueleto em cima daquela cama hospitalar, quando eu fui visitá-lo em novembro do ano passado, na cidade de Barra Mansa. Eu fiz uma visita, umas visitações fraternas. Num dado momento, quando eu cheguei em Coatiza, minha prima, irmã dele, que sofreu 2 AVCs, falou para mim que era para mim entrar, mas só que ela estava sozinha na casa dela, o esposo dela não estava presente. Mas como eu já sei como é o costume do povo do interior, a modéstia, então eu amo isso, porque eu também sou muito modesto, graças a Deus, é uma virtude que Deus me deu. Então eu percebi que ela estava meio desconcertada, eu falei para ela: Vera, pode fechar o portão, encostar a porta da sala se você quiser, porque o Senhor está aqui, eu falei para ela. Quando eu disse isso, ela ficou assim, os olhos arregalados, olhando para mim perplexa, e respondeu amém. Aí ela encostou a porta. Por quê? Porque a cidade é pequena, não é como São Paulo, né? Que tudo que acontece ninguém fica sabendo, mas no interior não. Se uma pessoa desconhecida chega num determinado local onde mora uma mulher casada ali e o esposo não está presente, porque infelizmente na cidade interior é assim, muitas pessoas tomam conta da vida alheia. Então ela ficou com... Eu percebi e senti que ela estava não muito descontraída com a minha chegada ali. E aí eu falei: quando o Senhor está aqui, pode fechar o portão. E ela fechou e nós conversamos muito. E essa minha prima é nova, ela é nova, uma mulher nova, uma mulher de 50 e poucos anos de idade, para mim é nova. Ela sofreu 2 AVCs. E durante o tempo todo que eu fiquei conversando com a minha prima ali,
eu lembrei daquela passagem de Jesus conversando com Marta, conversando com Maria, né? Maria Madalena, e Marta preocupada com as coisas exteriores, como pedir para que a irmã a ajudasse nos trabalhos da casa. Eu me senti como um mestre ali, falando, evangelizando, passando amor, passando segurança, mas eu não imaginava que meu primo ia morrer tão já. Eu ainda esperava que ele ia viver mais tempo, mesmo naquela situação, né? 3 anos em cima de uma cama hospitalar dentro da sua própria residência, da sua própria casa, enfim. Mas o que ceifou a sua vida foi uma pneumonia que ele pegou. Se não fosse essa pneumonia, talvez ele estaria vivo, né? Eu desejo os meus sentimentos, as minhas condolências, os meus pêsames a todos os meus familiares lá daquela região do Brasil, do modo particular em Manaus, onde o meu primo advogado, o Bruno, está vivendo. Eu peço a Deus e a Nossa Senhora das Dores que conforte o coração da Maria das Graças, que conforte o coração daqueles que mais choram. Eu sempre fui forte, né? Para visitar, para encarar o luto, Ledeia. Mas da minha mãe foi muito doloroso. E do Zé também está sendo muito doloroso. Eu aprendi muito com aquele cara. Uma pessoa piedosa. As pessoas boas, Deus que me perdoe, as pessoas boas, coração morre. Morreu muita gente boa. E as pessoas que não prestam, que não valem nada, as pessoas malvadas, as pessoas que é o próprio cão chupando manga, como diz o nordestino, estão aí tentando, destruindo a vida dos outros. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor Deus, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneça guardada em nossos corações, não só por hoje, mas por toda a eternidade, para todos aqueles que guardam o seu luto, que sabem respeitar um funeral, um velório, e que cuja comunhão continua. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, porque o Senhor disse na sua palavra: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E o Senhor Jesus Cristo chorou quando ressuscitou Lázaro. Amém. De modo que marca desse jeito, porque a moda é desse jeito, de chorar a morte, né? De uma pessoa tão boa, que deixou um legado do amor e da misericórdia. Lápis parvos grapis, submensa, pax teco,